E aí, gente, tudo bem? Aqui quem fala é Sérgio Maciel e hoje eu vou reagir mais alguns vídeos em mais um React. Lembrando, curte esse vídeo, se inscreve no canal, aqui você comenta antes mesmo de assistir, tal, se dá um comentário, comentei e tal, fala alguma coisa, dá um glória, sei lá. Aqui você comenta antes de assistir, porque a gente é desses, então se você é dos de verdade, comente antes de assistir pra não esquecer no final, mas depois comenta no final de novo, se você achou alguma coisa interessante. Bora lá, lembra que eu tenho uma lista aqui de links, tá? Esse daqui foi os que eu já reagi, então nunca sei o que vem, é ao vivo aqui a parada praticamente. Então bora lá, clicando aqui, vamos ver o que vai vir hoje. Youtuber revela trisal com namorada e a sogra e fala sobre engravidar as duas ao mesmo tempo. So come on, let me see you get gone. Baby mamas, this your song, been pregnant. Peraí. Eu achei que era bagunça, não. De fato, o cara engravidou a mãe e a filha. Não sei se é verdade, se isso aqui tá num site de notícias, né? Deixa eu ver comentários aqui. O apocalipse deixou de ser um medo para se tornar uma esperança. Comentários. Não dá pra vocês verem os comentários, né? O que eu acho sobre isso? Por que mandaram esse vídeo? Eu não sei. O que eu posso falar pra ensinar alguma coisa pra alguém sobre esse assunto? Cara, que doideira. Bora só ler um texto? Tá aí, eu vou ler um texto com vocês. É lá de Timóteo. Acho que é 1º Timóteo ou 2º Timóteo? A gente vai ver agora. Eu vou ir no 2º Timóteo. Capítulo 3. Não sei se vocês sabem, existem dois tipos de fim do mundo, né? Existe o fim do mundo apocalíptico, né? Catástrofe, e existe também o moral. Uma das características que a gente tá chegando no fim não é só quando a gente vê as catástrofes, etc., mas também a moralidade das pessoas acabando. Olha o que Paulo diz, eu nem lembro o que está escrito aqui, mas eu lembrei desse texto, então bora ver. Sabe, porém, Paulo falando de Timóteo, que nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos de Deus, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais inimigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então, eu podia ficar lendo aqui um monte de coisa. Então, isso é uma das características que nós estamos mais perto do fim do que nunca. Porque nós vemos aqui, nesse vídeo, né, se ele for verdade, um cara que ama a si mesmo. Um cara descontrolado, que fica com a mulher, fica com a mãe, fica com a filha da mãe ao mesmo tempo. Um cara que é mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus, com certeza. Então, é até triste, né? É tão doido isso que é muito triste falar sobre isso. Esse é o nível que as pessoas começam a chegar de depravação quando estão longe de Deus. Lá em Romanos capítulo 1, diz que Deus entrega as pessoas às suas próprias paixões quando essas pessoas ficam longe dele. Ó, versículo 24 de Romanos capítulo 1. É por isso que Deus os entregou à impureza sexual, ao desejo ardente de seus corações, para desonrarem seus corpos entre si, substituíram a verdade de Deus pela mentira e adorarem e servir a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os entregou a paixões desonrosas, porque até as mulheres substituem as relações sexuais naturais pelo que é contrário à natureza. Então, uma das formas de nós enxergarmos os juízos de Deus sobre as pessoas é quando Deus deixa as pessoas se afundarem nos seus pecados. Existe uma frase famosa, acho que é da Hernandes Lopes, que ele diz que a pior coisa que Deus pode fazer por você é falar pra você, seja feita a tua vontade. Então, é isso que aconteceu aqui. Deus, ele abandona uma pessoa em um pecado e ele diz pra essa pessoa, seja feita a sua vontade. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, ao desejo ardente dos seus corações. Quando nós vemos esse tipo de depravação, é porque essas pessoas estão tão distantes de Deus, estão nem para Deus, que eles se afundam em pecados sexuais mais loucos ainda. Agora, nosso trabalho aqui é orar para que Deus tenha misericórdia da vida das crianças que vão vir, para que elas não cometam as mesmas loucuras que os pais, né? E é isso, gente. Eu não tenho mais o que comentar sobre esse vídeo, porque isso aqui foi muita loucura para minha sanidade. Deixa eu ir para um próximo vídeo. Agora eu não entendi nada. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que existe em cima nos céus ou embaixo na terra. E por que o católico insiste em fazer imagem? No Antigo Testamento, ninguém havia visto a cara de Deus. Se eu fizesse um... Peraí, nossa, se ele for a levantar um argumento que eu tô pensando, é absurdo. Peraí, isso aqui é um padre, sei lá o que ele é, ele segue tá na igreja católica, né? Ele tá falando, ele leu o texto de que não pode fazer imagem. Ok. E aí ele vai falar o porquê que o católico faz imagem, imagina. Touro, como foi feito, Deus é forte. Daqui a pouco começo a adorar o touro. Ninguém conhecia quem Deus era, como Deus era. Só que houve um momento em que o Deus se fez imagem, Deus se fez carne. Nós sabemos que Deus tem duas
pernas, assumiu as 2 pernas, os 2 braços. Deus não é homem. Cara, ele tá justificando a idolatria. Mas agora eu quero ver até o fim para ver onde que ele vai chegar. Mas assumiu a forma de homem. Quando eu faço uma imagem de um Cristo crucificado, eu sei que isto existiu. E os que seguiram a Jesus, homens e mulheres, são aqueles que se aproximaram muito dele. E eles são referências para nós do Deus eterno. Não pegue o Antigo Testamento, ipsis literis, e coloca. É o Novo que nos faz entender. Na verdade, não é só no Antigo Testamento que diz que é pecado de idolatria, né? No Novo também diz. Paulo literalmente fala, fujam da idolatria. Agora ele faz quase que um xadrez aqui para falar que não é pecado fazer imagem, tá? Olha, Jesus fez homem. Só que, bora lá, se a gente for usar o texto de Êxodo, que eu não vou usar aqui para falar que é pecado isso, né? Bora lá em Êxodo, capítulo 20. Só quero usar como para vocês entenderem para onde eu quero ir. Êxodo, capítulo 20, os 2 primeiros mandamentos é justamente sobre isso. Não terás outros deuses além de mim, beleza? E aí, não farás para ti imagem esculpida, nem... Eu esqueci de colocar para vocês verem aqui. Aqui, beleza. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma que há em cima no céu, nem embaixo da terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te curvarás diante deles, nem as cultuarás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, eu castigo o pecado dos pais e dos filhos. Então Deus, ele faz literalmente para você não fazer imagem nenhuma de coisa que tem no céu, de coisa, nem imagem dele, etc. Deus não puniu o povo de Israel por eles fazerem dele um boi. Pô, Deus é um boi. Não, Deus não puniu o povo de Israel por fazer um boi. Deus puniu o povo de Israel por fazer uma imagem que representasse a ele. Ah, Deus se fez homem e etc. Agora a gente sabe que Deus, ele pode se fazer de homem e a gente vai fazer uma imagem de um homem. A Bíblia manda você fazer isso? Então você não faz isso, se a Bíblia não manda, você não faz. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, verso 7, diz: não vos torneis idólatras, como alguns deles, como está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Nem pratiquemos imoralidade, como alguns deles faziam. Então, a idolatria, ela continua sendo pecado. Tem certos pecados que, basicamente, no Antigo Testamento eram pecado por causa da lei, e hoje são pecados porque, literalmente, o Novo Testamento repete esses mandamentos. Matar continua sendo pecado, não porque está escrito na lei dos 10 mandamentos, mas porque esse é um mandamento que literalmente Jesus fala, não matarás. E inclusive ele aumenta esse mandamento falando que qualquer um que odiar seu irmão já matou ele, mais ou menos isso. Então no Antigo Testamento fala não adulterarás, no Novo Testamento ele fala nem olhe para uma mulher com desejo, porque senão você adulterou no coração. E o Novo Testamento também fala sobre a idolatria. Era pecado lá e continua sendo pecado aqui. Ainda além, né? Porque lá eles tinham que fazer imagem de escultura. Agora, como as coisas são sempre levadas para o coração, até se você idolatra no seu coração, você está em pecado. Ah, eu vou fazer uma imagem com uma representação da Maria, do José, porque nós admiramos ele. Isso é papo furado para idólatra adorar a imagem. E beleza, cara, se você quer adorar uma imagem, se você quer idolatrar a imagem, é com você, eu não tenho nada a ver com isso. Mas tentar usar a Bíblia para justificar um pecado é a pior coisa que você pode fazer. Acabou o vídeo, então é isso. Terrível o argumento dele. Próximo. Não dá dízimo adventista atrás a volta de Jesus. Bora ver. Quando nós somos infiéis nos dízimos e nas ofertas, coisas que poderiam acontecer, não acontecem. Onde está a base? Onde está escrito esse negócio? Coisas que podem... Quer dizer que eu posso impedir Deus de agir? Será que Jonas, ele pôde impedir Deus de mandar ele para Nínive? Será que Balaão pôde impedir Deus de abençoar o povo de Israel? Mas bora continuar. E nós nos tornamos responsáveis por elas. Você se torna... Missionários que poderiam ter sido enviados para os locais distantes dessa terra não são enviados. Pessoas que conheceriam as verdades da Bíblia deixam de conhecer porque faltou dinheiro para a campanha evangelística. Portanto, quando eu retenho o dízimo, quando eu retenho as ofertas, eu estou retendo também o avanço do evangelho. E por consequência, eu estou atrasando a volta de Jesus. Eu estou tendo também... Tá, bora lá. De fato, a Bíblia diz que não, a gente não pode atrasar, mas a gente pode adiantar a volta de Jesus. Pedro fala pra gente continuar vivendo em piedade para apressar a vinda de Jesus. Tá lá em, acho que é 2 Pedro 3:12. Vou ler do 11. Se todas as coisas serão descritas, que tipo de pessoas ser? Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando e esperando ansiosamente a vida do Senhor. Por causa desse dia, os céus dissolverão pelo fogo e os elementos arderão e derreterão. Aqui nessa versão está aguardando e esperando ansiosamente, né? Em outras versões,
Deixa eu pegar a versão NA, nova, sei lá, a versão aqui que eu não sei qual é. Olha o que ele diz: esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Então, em outras versões falam aguardando com ansiedade e tal. Esse é o sentido, né? De apressar a vinda de Jesus. Nós podemos apressar a vinda de Jesus? Teoricamente, se for essa tradução mais correta, a gente faz isso vivendo de maneira santa e piedosa. O que é a maneira santa? A santificação. Detalhe, viver de maneira santa não é só sobre você, é sobre você espalhar aquilo que você tem, que no caso é o evangelho. Cara, eu fiz uma gambiarra aqui, eu espero que não pegue fogo. Se pegar fogo, eu vou parar de gravar. Só digo isso, porque tá na gambiarra. É que loucura que eu fiz aqui pra poder não descarregar o notebook e aí também acabar as gravações, né? Senão... Eu tava falando de quê? Eu até esqueci. É fogo gravar sozinho, que aí eu me perco, aí eu não lembro mais o que eu tava falando. Mas, pois é, o dízimo nada tem a ver com a volta de Jesus, tá? Se você não der dízimo, o que você vai fazer? É só que você vai ter um dinheiro a mais e talvez até, dependendo do seu coração, de fato, quando você der dízimo, Deus te abençoa. Não porque ele precisa, mas porque Deus é justo. Deus gosta de abençoar o seu povo. E a Bíblia fala que quando você dá ofertas para a igreja, ou quando você dá ofertas a Deus, ele te abençoa. Então isso é bíblico, essa parte é bíblica. Agora, se você não dá também, você só não vai abençoado, mas também você não vai se lascar todo. Agora, as pessoas têm uma falsa ideia, aí eu entendi aqui o argumento do cara, as pessoas têm uma falsa ideia de que o que falta para Jesus voltar é todas as pessoas do mundo ouvirem o evangelho. Não é bem assim. A Bíblia diz, e aí eu vou abrir a Bíblia aqui para vocês entenderem. Esse vídeo parar do nada é porque pegou fogo e aí não deu tempo de desligar, porque tá bem perigosa a situação. Isso aqui, caramba, vai dar... Romanos capítulo 1, no versículo, acho que é o 18. Olha o que é, acho que é o versículo 18. Eu vou lendo aqui, eu vou explicando o que der. Pois a ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que impedem a verdade pela sua justiça. Pois o que se revelou pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles porque Deus lhe manifestou. Então a Bíblia diz que Deus já manifestou-se entre os homens e se deu a conhecer para os homens. Versículo 20, como é que ele fez isso? Pois seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis, ou seja, todos nós somos indesculpáveis perante Deus. Só é possível ser salvo através de Jesus, mas todos somos indesculpáveis perante Deus. Então todos nós estamos numa posição de condenação no momento. Verso 20, porque mesmo tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus nem lhe deram graças. Então todas as pessoas, elas têm a noção que Deus existe, elas têm a noção que existe, porque a eternidade está dentro do homem. Ah, mas são uma tribo no final do mundo. Cara, você tá viajando numa ideia, porque hoje em dia é quase impossível não ter ouvido falar de Jesus. Mas as pessoas são indesculpáveis perante Deus. Então o que falta não é todas as pessoas do mundo ouvirem falar do Evangelho. Talvez isso nem enrole da melhor maneira possível. O que falta é simplesmente a vontade de Deus. Ou como Pedro diz, nós podemos apressar a vida de Deus pregando o Evangelho. Mas não é o fato de todas as pessoas do mundo não terem ouvido falar do Evangelho que está impedindo a vida de Jesus, não. Jesus pode simplesmente vir a qualquer momento. Inclusive, se fosse isso, os apóstolos teriam corrido que nem doido para tentar ganhar o mundo todo para Jesus lá nisso, né? Porque agora lascou-se tudo, porque uma porrada de gente nascendo toda hora, mais de 8 bilhões de pessoas. Então, obviamente que uma hora da história do mundo ia ser uma loucura isso. Você entende? Tá, mas eu tô falando mais sobre isso, eu acho que vocês já entenderam aqui meu ponto, né? Bora pro próximo vídeo. Eu tô realmente com medo desse troço pegar fogo, porque dá muito. Esse aqui vai ser o último vídeo que eu vou gravar, depois eu vou ter que ajeitar aquela loucura que eu fiz aqui, que eu não vou mostrar pra vocês não, porque senão eu só é preso. Tô brincando, tá? Bora lá. A passagem que os protestantes não conseguem explicar sem a Igreja Católica. Bora ver o que vai vir. Esta é a passagem que os protestantes não conseguem explicar sem a Igreja Católica. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Lá, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Depois eu termino de ver o vídeo, só quero ver o que está escrito. Ó, bora lá. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o alicerce sobre o sábio construtor, e outro constrói sobre ele. Mas cada um veja como constrói, porque ninguém pode lançar outro alicerce além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém constrói sobre esse alicerce, é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha. Tá, Paulo nesse texto aqui, basicamente nessa parte dos alicerces, ele tá falando sobre a briga que tava rolando em Coríntios, sobre Paulo, Apolo e Cefas, né? Porque ele tava tendo tipo uma divisão na igreja de Corinto. Ah, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. E aí Paulo falou, cara, vocês não estão entendendo. A gente não é um contra o outro, nós somos cooperadores de Cristo. A gente nem é o alicerce, quem é o alicerce é Cristo. Então, ele quer ver que é isso? Volta aqui uns versículos, ó. Ele tá falando sobre isso. A gente é cooperador, a gente não tá brigando. Versículo 5. Quem é Apolo? Quem é Paulo? São apenas servos, por meio de quem? Crentes, conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. E aí no verso 12, ele começa a falar aqui sobre as obras, né? E se o que alguém constrói sobre esse alicerce é ouro, prata e bronze, prata preciosa, feno ou palha. Por quê? No verso 11, ele tá falando que Jesus é o alicerce. E que você pode construir alguns tipos de obras sobre o alicerce que é Cristo. Tem gente que
constrói obras de ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha. Verso 13. A obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque se revela pelo fogo, e o fogo testará a obra de cada um. Se a obra de alguém que alguém construiu permanecer, este receberá recompensa. Isso aqui ele está falando do tribunal de Cristo. Isso aqui é uma conversa para outro vídeo. Mas o tribunal de Cristo é o tribunal onde Jesus vai julgar a obra dos crentes. Então você construiu a sua obra sobre Jesus, beleza. Suas obras podem ser de ouro, você tem obras boas, de prata, de feno. Deus vai passar essas obras pelo fogo. E a obra que sobreviver, ele receberá galardão, quer ver? Sua obra que alguém construiu permanecer, este receberá recompensa. Então sua obra é de palha, tua obra vai queimar e você não vai receber recompensa nenhuma. Sua obra foi de ouro, tua obra não vai queimar e você vai receber recompensa. Verso 15. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo, mas será salvo como alguém que passa pelo fogo. Então aqui ele está falando do tribunal de Cristo. Pessoas que têm obras que até não são boas, mas vão ser salvas, só não vão ter recompensa nenhuma no céu. Beleza? Então é disso que o texto está falando. Bora ver o que ele vai falar aqui. Cadê? É esse aqui, né? Deixa eu voltar aqui para outra tela. São Paulo fala do purgatório. Do purgatório? Caramba, eu li, eu falei da briga entre Paulo, Pedro e OK, e aí depois eu falei do tribunal de Cristo. Eu não vi nada de purgatório ali, bora ver. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso do que foi posto, Jesus Cristo. Isso aí tá certo. Outro fundamento de Jesus é o fundamento. OK, eu falei sobre isso. Fomos batizados, estamos salvos. Se alguém sobre esse fundamento constrói com ouro, prata, pedras preciosas, Tá falando das obras. madeira, feno ou palha, a obra de cada um será posta em evidência. Então o que você faz depois do batismo vai ser posto em evidência. Quando? O dia. Que dia é esse? O dia do juízo. A tornará conhecida, quando todo mundo vai saber tudo que todo mundo fez. Pois ele se manifestará pelo fogo. Nossa, uma interpretação bem ruim, tá? O dia aqui ele não fala necessariamente do dia do juízo, cadê? Aqui ele tá falando aquele dia a demonstrará. Aquele dia ele deixa eu voltar aqui. Mas é uma interpretação bem ruim que ele fez, tá? Eu vou voltar aqui até pro texto. Aquele dia, de fato, é o dia do Senhor, mas ele tá falando do tribunal de Cristo, não do tribunal do juízo. E ele faz aqui alguns espantalhos, tá? Ele tá falando que Jesus é a base porque as pessoas estavam colocando sua base em Apolo, em Pedro e Paulo. Então Jesus é a base, mas ele não falou nada de batismo aqui. Tá, deixa eu continuar aqui que eu até me confundi. Esse dia, o juízo final, e o fogo provará o que vale a obra de cada um. Tem um fogo que prova as obras da pessoa. Tem um fogo que prova as obras, que é o fogo de Jesus, né? A Bíblia diz que os olhos deles são como chamas de fogo. Só a fé, que já foi lançada aqui no fundamento em Jesus Cristo. Se a obra construída sobre o fundamento subsistir, o operário receberá uma recompensa. Aquele, porém, cuja obra for queimada, que ele construiu com feno, perderá a recompensa. Ele vai perder a recompensa. Sim, as pessoas que têm obras ruins, a Bíblia fala aqui nesse texto que ela vai ser salva, mas ela não vai ter recompensa, não vai ter galardão, possivelmente. Vai para o inferno? Não. Ele mesmo, entretanto, será salvo, vai para o céu. Mas como que através do fogo? Ou seja... Peraí. Só se for esse argumento, é muito ruim, hein? A obra dessa pessoa vai passar pelo fogo e a obra vai se queimar, não a pessoa. Porque esse tribunal de Cristo não é um tribunal de condenação, é um tribunal de avaliação de obras. E se a obra da pessoa não se queimar, ela vai receber galardão. E se queimar, não é a pessoa que se queima, é a obra. Se queimar a obra, você só não vai ter o galardão, você não vai ter a recompensa. Mas o que ele vai falar aqui? Se purificando no purgatório. Os protestantes fazem um malabarismo para explicar isso aqui, mas a gente sabe que só a Igreja Católica explica, é o purgatório. Nossa, caraca, ele meteu um purgatório do nada. Do nada. Ele falou, não, isso aqui é o purgatório. Cara, amigo, você precisa dar uma estudada boa nessa Bíblia aí, né? Bacana de comentar. Mirou na heresia, acertou na blasfêmia. Nossa, cara, o cara viajou demais aqui. Meu Deus do céu. Eita ferro. Nossa, que loucura. Tá, né? Cada um com as suas doideiras. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Vou terminar por aqui, que eu até fiquei um pouco... Meu Deus do céu, que interpretação foi essa? Até o próximo vídeo. Eu vou ajeitar a parada aqui que eu fiz, que eu tô com medo de pegar fogo. Curta esse vídeo, comenta o que você achou, se inscreva no canal. E até a próxima. Tá, antes de eu terminar, se você foi até o final desse vídeo, você chegou até aqui, que é um milagre você chegar até aqui, né? Comenta aqui embaixo, eu cheguei até aqui. Só comenta isso aí. Ninguém vai entender nada, só você vai entender. Comenta aí. Tchau.